Olá, galera, vamos aí continuando com mais uma aula de período regencial para a gente conseguir abordar agora o ato adicional. A gente comentou que iria falar sobre o ato adicional. O ato adicional ele foi aprovado no dia 12 de agosto de 1834. Já era uma pressão do período regencial de políticos moderados, de políticos até exaltados, que queriam uma alteração da Constituição, por acreditar que a Constituição Imperial ela precisava ser adequada ao momento. Você, por exemplo, tem poder moderador, você, por exemplo, tem Conselho de Estado. Então você tem alguns elementos, que acabam gerando um problema para a sociedade brasileira, porque eram previstos na Constituição. E até algumas atuações, algumas medidas que a Constituição de 24 dava ao imperador, dava aos governantes do executivo, e que, obviamente, isso era mal visto. E, de certa forma, desenhava um absolutismo ali, como, por exemplo, o poder de dissolver a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, era uma coisa muito criticada pelos liberais moderados, pelos exaltados. Os exaltados criticavam o Senado vitalício, mas isso não foi modificado pelo ato adicional. Então, você tem alguns elementos da Constituição de 1824 que sofreram alteração a partir dessa medida. Eu encontrei o ato adicional, tá aí o ato adicional original, né? Você tem um quadro também que vai estar no último slide do momento da aprovação do ato adicional. O ato adicional ele vai fazer o quê? Ele vai fazer alterações significativas. O ato adicional em si ele pode ser visto como uma expressão do avanço liberal, tem muita coisa de avanço liberal, mas tem também medidas que agradam a galera mais conservadora. Vai ser no ato adicional que eu vou ter também uma reorganização partidária. Então, aqueles partidos, né, os restauradores caramurus, liberais moderados ou chimangos, liberais exaltados, jurujubas ou os mais radicais farroupilhas, vai se redesenhar de novo. Você vai ter progressistas de um lado, favoráveis ao ato adicional, regressistas do outro, contrários ao ato adicional, a ponto até de chamarem ele de código da anarquia. Tá aí, por exemplo, a figura do Bernardo Pereira de Vasconcelos, que é o cara que está aparecendo aí, que tem toda aquela postura de mudar a linhagem política, né? Então, bem legal. Falei bastante coisa. Vamos pensar aqui, o que o ato adicional trouxe? Sai da regência trina, vai para a regência una, com um mandato de 4 anos. O voto para o regente uno, ele é dos eleitores de província. Então, você vai ter um número limitado de eleitores. Eleitores de paróquia, 100 mil. Eleitores de província, 200 mil. E aí você vai ter um eleitorado muito reduzido. Tem alguns historiadores até que falam que, pelo fato de eu ter um único regente e um mandato de 4 anos, eu tive uma certa experiência republicana. Claro que, de novo, a regência ela está garantindo a continuidade do poder do império, está protegendo os interesses do Dom Pedro de Alcântara, do garoto, está aparecendo o garoto aí mais uma vez, e o garoto, quando ele for maior de idade, ele vai ter o restabelecimento desse poder monárquico e tudo mais. A monarquia está ali garantida nessa regência temporária, né? Nessa leitura de um período em que é necessário para esperar ele ficar mais velho. Você tem essa regência una, e aí, de novo, quando tem a maioridade do garoto, acaba tudo, segundo reinado iniciado de maneira significativa. Você vai ter também o fim do Conselho de Estado, porque o Conselho de Estado é um organismo que ajuda o imperador, então não tem imperador, não tem que ter Conselho de Estado. Você suspende o poder moderador, porque também, de novo, não tem imperador. A suspensão significa que quando tiver o imperador, quando Dom Pedro de Alcântara alçar o poder, ele vai ter esse poder. Então é importante a gente pensar essa vertente, essa realidade, né? Então, aí, nesse primeiro momento, desse slide, a gente já conseguiu resolver. E aí a gente vai para uma alteração que trouxe muita coisa, muita novidade nas províncias, que foi o quê? Isso aí, os progressistas adoraram, o avanço liberal é expressivo aqui. Quando você, aqui, Anderson, quando você tem a criação das assembleias legislativas provinciais, substituindo os conselhos provinciais. Antes das assembleias legislativas provinciais, que eu, em sala de aula, chamo de ALPs, você tinha os conselhos que só obedeciam. Então vinha a orientação do poder central, do imperador, do poder moderador, e você ia direcionando a política dos locais.
Quando você transforma os conselhos em assembleias legislativas, que existe até hoje são as assembleias legislativas estaduais, você permite, aqui nesse momento, que você tenha uma certa autonomia política, jurídica, você pode fazer eleições ou não para as suas cidades, para os seus deputados, você pode elaborar leis, você pode criar um sistema fiscal próprio para a realidade provincial. Então, hoje, o que é estado, naquela época se chamava província. Você dá uma autonomia para esses locais. Você pode nomear funcionário público, e o fato de você poder nomear funcionário público dá um certo poder local, aumenta, amplia o poder desses políticos locais, e afinal não é concurso, é nomeação, eu posso nomear, posso demitir. Você consegue reduzir a liberdade dos municípios, a Assembleia Legislativa Provincial, o governo central determina que os municípios não vão ter tanta autonomia, e aí você tem um organismo que permite dar uma autonomia maior para esses locais, para as províncias, e as províncias elas vão conseguir elaborar leis para atender seus interesses. Mas um detalhe, o presidente de província continua sendo indicado pelo poder central. Então você tem um poder central que ainda não largou esse osso, que ainda mantém o presidente de província vindo do poder central. No caso do poder central tem uma coisa até legal, até maneira, que é você criar uma capital da regência. Você escolhe a cidade do Rio de Janeiro para ser a capital do império. E aí o Rio de Janeiro se torna município neutro. E quando você usa o termo município neutro, eu gosto de explicar que é igual ao Distrito Federal hoje. Você está lá, Brasil. Brasília, ela é Distrito Federal, ela é a capital do Brasil. Ela tem um governo próprio, ela tem uma administração própria, ela não faz parte do governo de Goiás. Você tem Goiás, você tem a capital de Goiás, Goiânia, você tem Brasília dentro de Goiás, é um estado dentro de um estado. É a mesma coisa com o município neutro. Aparecendo uma imagem que eu gosto muito de usar nos meus slides, é que mostra o Rio de Janeiro em vermelho. Por quê? Porque ele é separado do resto da província do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é município neutro. E aí você tem a província do Rio de Janeiro, que tem como capital Niterói. Então você tem, de novo, tá aí aparecendo no mapa, em vermelho, município neutro, em branco, em volta do vermelho, a província do Rio de Janeiro, com capital aonde? Niterói. Então é importante entender que a lógica do município neutro, ela cria uma capital, cria uma centralização da estrutura da regência na realidade do Rio de Janeiro. Tudo agora vem do Rio de Janeiro, fortalecendo muito aquela fala que eu já tive do colonialismo de corte, que vem desde o período joanino, de que em momentos da regência você vai ter rebeliões, revoltas, insatisfeitas com todas as decisões que são feitas no Rio de Janeiro, sem pensar as especificidades de cada lugar. Então é importante a gente colocar isso no destaque. Por fim, você tem o fim do poder dos regentes de dissolver a Câmara ou o Senado, aquilo que eu já comentei no início, que de certa forma era uma expressão do autoritarismo, do absolutismo do imperador. Antes que eu esqueça, esse município neutro ele tem um governante indicado pela regência para administrar o município neutro. Então, é que nem hoje, quando você pensa lá, Distrito Federal, tem o próprio governador, tem eleição para governador do Distrito Federal. Então, você tem um governante próprio para aquela localidade, para administrar aquela localidade. A gente conclui toda essa loucura aqui com duas coisas. Primeiro, o ato adicional gerou uma mudança em organização partidária. Então, vamos lá. Porque, concomitante, no mesmo ano, em setembro, morre Dom Pedro I. E quando ele falece, momentos depois do ato adicional, o Partido Restaurador, que tentou, Bonifácio foi preso, tentou em 32, tentou em 33, não tem mais motivo de existir. Então, os restauradores vão se unir aos liberais moderados. E aí, quando você tem o ato adicional também, vai ter aquela galera favorável ao ato adicional e vai ter aquela galera contra. E quando você vê esse esquema partidário, vou até ampliar, você percebe que parte dos liberais moderados vão ficar ali regressistas, parte vão ficar progressistas. Então você percebe que a galera ela
vai se dividir entre aqueles que apoiam o ato adicional e entre aqueles que não apoiam o ato adicional. Aí você vê a linha dos restauradores e caramurus sendo contra o ato adicional, é inteligível pensar isso. Parte dos liberais moderados indo para a posição contrária do ato adicional e partindo à posição favorável, e liberais exaltados indo para a realidade de apoio ao ato adicional. Então você tem agora uma nova organização que é regressistas, a galera que defende a centralização, progressistas, a galera que defende maior autonomia das províncias, maior liberdade de poder. E aí a gente termina com um quadro do ato adicional sendo aprovado. E aí, de novo, é importante pensar que a gente está vivendo ainda esse momento do avanço liberal. E que esse avanço liberal, ele busca copiar um modelo federativo dos Estados Unidos, então você tem essa liberdade das províncias que permite a gente visualizar um federalismo, uma elaboração de leis. Só que você está vivendo um momento que está começando a pipocar revoltas. No ano seguinte ao ato adicional, você tem a eclosão da farroupilha, a cabanagem, da revolta dos malês, e a posição regressista começa a crescer, porque começa a se temer a ameaça de fragmentação do território. Então volta aquela fala do Bernardo: fui liberal, mas agora, pelo bem da nação, sou regressista. Eu estou resumindo a fala dele, que expressa essa preocupação de que o Brasil se fragmente. O avanço liberal, o ato adicional, para ser mais específico, ele vai ser lembrado como o código da anarquia. Então você vive aqui um momento da história da regência, da história brasileira, que existe uma preocupação com todas as alterações que o ato adicional fez. E que, obviamente, isso vai colocar em xeque a própria unidade territorial brasileira. Então, o ato adicional está aqui apresentado, tá? Quando a gente voltar, a gente vai falar do Padre Feijó, que vai ser o primeiro regente uno eleito em 1835. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.